Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Vindo mais uma vez aqui com vocês, matando a saudade desse irmãozão aqui, né? Ele não tem saudade, ele é o Bambambam, né? Não tem saudade, eu chamo de Bambambam isso. Não tem saudade, não chora. Esse é o meu brother aqui de 11 anos, mas tudo bem. É bom, né? Que sempre as surpresas, né? Assim, as surpresas do brother aqui. Bom, e hoje a gente traz, entre outras coisas, já vamos falar já, mas antes eu quero lembrar que nós temos o apoio institucional aqui no Vida Inteligente, da Vita Cosmic Brasil, que é uma empresa sediada na Suíça e que atende interesses de brasileiros. Então você que é brasileiro, quer abrir o seu mercado na Europa, quer publicar um livro, quer fazer qualquer coisa, você é cantor, seja lá o tipo de atividade que você tem, você pode entrar em contato com a Vita Cosmic, que ela se propõe a te representar lá, abrir essas portas. É uma pessoa que mora há 20 anos lá e que tem trânsito fácil e sabe os passos para você entrar no mercado europeu. E isso sempre em conjunto com a Aquários Viagens e Turismo, que é uma empresa aqui do Brasil e que faz excursões exotéricas e esotéricas, principalmente para os sistemas geográficos, Itaparica, Roncador, ali na região de São Lourenço, as cidades todas ali daquela região sul mineira, e que está aí também no seu monitor. A Vita Cosmic, inclusive, olha só para quem mora na Europa, olha a oportunidade boa. No período de 19 a 27 de novembro, a Vita Cosmic vai estar trazendo para a Serra do Roncador um grupo para visitar a Serra do Roncador, com vivências e tudo mais. Brasileiros ou pessoas que assistem nosso programa Vida Inteligente no exterior e que queiram visitar o Roncador com uma brasileira radicada na Suíça, entre em contato com a Vita Cosmic e você vai ver dentro do site deles que tem dados para isso. De 19 a 27 de novembro, visita da Europa para o sistema geográfico do Roncador. Tá certo o sistema geográfico do Roncador ou não? Sim. Então tá, porque sempre se fala Roncador, eu nunca tinha ouvido falar em sistema geográfico do Roncador. É SGR. SGR? Então tá, então é isso aí. É onde está sendo configurado o quinto universo, o quinto sistema. Opa, tá aí ó. Então a oportunidade está lançada. Bem, tem mais alguma coisa para lembrar? Não, sempre um grande abraço. Hoje, olha que interessante, antes de vir para gravar, encontrei com um amigo aqui, um entrevistado nosso, Dr. Paulo Bittencourt, que é um neurologista, e ele havia me dito aí, Grego, sabe, ontem eu atendi uma pessoa que veio do Recife para ser atendida e disse que me descobriu por do Vida Inteligente, né? Quer dizer, a pessoa saiu do Recife para vir para o Vida Inteligente. Agora eu estou lá almoçando antes de vir aqui pro programa, para a gente gravar o programa de hoje, e encontro com ele de novo. Quem? Onde é? Puxa, agora não vai me fugir, né? Hanoi? Não, um país africano. Um país africano que... Não é Vietnã. Não é Vietnã. Puxa, acabou de dizer, caramba. Que pena. Eu estava com ele na ponta da língua aqui. A mesma coisa, eu vi o senhor aí no Vida Inteligente. Quer dizer, o Vida Inteligente realmente não tem limites. A internet não tem limites, né? Nós temos... Só que tem em Portugal... Tem uma representação da Sociedade Brasileira de Eubiose em Barcelos, no norte de Portugal, né? E é a Marcionila que ela é representante, né? E então ela tem um grupo de estudos lá e algumas pessoas desse grupo de estudos são da África, morando ali, que viam Vida Inteligente já na África e aí agora estão estudando com ela. Tá aí. Então é muito, muito gratificante isso. Porque às vezes eu reclamo, eu digo que a coisa não tem a dimensão que eu quero, né? Mas o que eu quero não sei se é. Bom, nem quero entrar no mérito da questão, porque senão eu fico bravo. Eu fico bravo não com isso aí. Eu não entendo das coisas e tudo bem, prefiro continuar não entendendo essa questão aí. Mas é muito gratificante você ver que tem no mundo inteiro. É Sri Lanka. Onde tem... Você não faz ideia, a pessoa entra na internet, ela é dirigida para ali porque ela quer alguma coisa, e como no YouTube está a descrição do que vai ser abordado, é claro que as palavras-chave estão lá, então você põe na pesquisa, te direciona para aquilo. Né?
Então aquilo mostra realmente que... Umas semanas atrás, eles criaram um grupo de estudos eubióticos no Japão. Sim. E assim, começou a partir de pessoas que veem você no programa. Isso é bacana. Então, tá funcionando. Que bom. Tomara, fazendo bem para as pessoas, é isso que importa. Bem, por falar nisso, um dos programas, desde que começou o programa, 27 de julho de 2005, vai fazer 11 anos agora, um dos programas de mais sucesso dele, entre os mais assistidos, é um programa que eu fiz sozinho, sobre dimensões. Eu peguei um artigo americano, de algum americano ali, traduzi e passei, sei lá, 7, 8 anos atrás, e esse programa é super acessado. E as pessoas vivem me pedindo o texto que eu li lá, que foi traduzido, eu li, muito importante, e mostra a curiosidade que as pessoas têm sobre esse aspecto de dimensões. Dimensões é uma coisa que se fala muito, quando nós estamos na terceira dimensão, e principalmente eu que convivo todos esses anos, nossa, pelo menos meio século, ascensão, terceira para quarta dimensão, transição planetária, e não sei o que, daqui a pouco nós estamos na quinta, a fusão da terceira com a quarta. Então vou te contar, é uma dimensionalidade fantástica que eu não sei, a única coisa que eu sei, eu acho que a maioria sabe. Dimensão, terceira dimensão. Por que terceira dimensão? Altura, largura e comprimento, é isso que a gente sabe. Dizem que a quarta dimensão é o tempo, tal. Bom, não importa. Eu só dei essa entrada para passar, para cumprimentar o meu irmão Jorge Antônio Ouro primeiro, né? E dizer que o tema de hoje é multidimensionalidade. Então é um tema complexo, nós esperamos ser felizes em levar essa informação e que nós vamos tentar mostrar uma outra, como é que se diz? Não, dar mais subsídios para que as pessoas possam continuar suas pesquisas, discernir, fazer isso aí. Tudo bem, Jorge? Eu falei meia hora e agora eu vou apresentar o meu... Tudo ótimo, tudo perfeito. Tá elegante hoje, eu gosto. Você viu que eu chamei a atenção ali, já abriu a porta, veio aquele resplendor, assim, aquele sorrisinho que ele sempre vê, né? Uhum. E ainda tá... hoje tá na estica aqui. Bom, vida inteligente, né, Thaí? Tá bom. Como é que você tá? Tô ótimo, tô excelente. Tudo bem? Tudo certo, 100%. Como é que tá o nosso sistema geográfico lá, São Lourenço? E você que tem mais contato lá, né? Porque como é que tá? Todos cumprindo seu papel. Todos cumprindo seu papel. Tá tudo nos conformes. Sempre. Ótimo, isso que importa. Algum recado para alguém ou não? Não, só um grande fraterno abraço a todos, e agradecer novamente por estar aqui, né? Gosto muito. Só uma curiosidade, estamos terminando o mês de junho, né? E eu vi agora há pouco uma série de fogueiras, essas coisas aí. O que tem na SBE, na Sociedade Brasileira de Eubiose? O que se festeja aí com todos os departamentos aí fazendo fogueiras, não sei o quê? Um dia a gente pode conversar. Podemos conversar? Não pode se falar rapidamente, não? Não, melhor então tá, conversar. Opa, então tá. Mas que tema que seria para fazer isso? O que é? Por exemplo? Pode ser, sei lá, a tradição de São Jorge ou o próprio simbolismo da fogueira. São Jorge não, São João, né? São João, mas daí tem a ver, né? Simbolismo da fogueira? Simbolismo da fogueira. Perfeito, então tá, ó. Vê como é que são as coisas, hein? Surgiu aqui a questão da fogueira e a gente vê que o assunto ele podia dizer a fogueira é o não sei o que, faz parte do ritual não sei o que, mas ele falou que é uma coisa mais profunda, então ótimo. Ótimo, beleza. Uma coisa que é um bom tema, vamos abordar um dia. Uma coisa que a gente faz sempre nessas conversas que a gente tem tido é levar tudo muito a sério, né? Não, sem dúvida. Então só dar informação por dar, não. Mas se eu não te perguntasse, a informação não ia aparecer. Isso aqui que merece um programa, pelo que você está falando. Eu pensei que era. Eu queria saber o que é. Todo ano tem a mesma coisa, eu vejo, fazem. As pessoas tem um simbolismo naquilo. Então, pronto, um dia nós vamos fazer simbolismo do fogo. Pode ser. Ótimo, ótimo. É que daí estica isso. A gente isso, pode para um monte de coisas, né? Sim, a Agni, uma cadeia inteira, onde a matéria básica era o fogo. O próprio INRI, né?
Também. INRI, né? A gente, olha, viu só? Então é isso aí. Ele só dá o fio do novelo quando eu digo atada, ele vai e desata. Abre tudo aí. Mas é isso que é engraçado. O engraçado não, o lúdico da questão, né? Jorge. Eu só queria daí só falar uma coisa que aí às vezes as pessoas comentam que quem assiste as conversas naqueles dias que eu venho aqui para a gente trocar ideia e desenvolver um pouco um outro assunto, daí eles ficam se referindo a mim como se fosse mestre, instrutor, essas coisas assim, professor. Daí isso sempre dizem que é o caminho mais rápido para eu parar de vir, para eu nunca mais vir, se começarem a me dizer dessa maneira. Mas a culpa é deles, não é minha, eu não te chamo de professor. Você eu sei que não. Não, mas só para esclarecer, porque eu sou assim, eu me esforço para ser discípulo, é só, mais nada, né? E é que daí as pessoas, assim, com boa intenção vão e se referem... Isso é uma forma amorosa, carinhosa, claro que de se sim, dirigir. só que daí às vezes a pessoa que ouve fala assim, o Jorge disse que ele é mestre, que ele é instrutor. Isso tem. Não, pois é, isso mas tem muito aí, também, né? Aí gera a oportunidade de ficar falando uma inverdade, né? Pois eu jamais disse isso, né? Nem que sou instrutor, nem que sou mestre. Uma vez eu falei, e os vídeos estão aí para testar isso. Pois e uma vez eu até disse que quando eu estou em atividade acadêmica, que eu gosto de vez em quando ir para estudar na universidade, né? Faço um curso que assim. Daí o primeiro acerto que eu faço com aquele que vai ensinar é pedir para não chamar de professor, porque professor eu só chamo uma pessoa de professor, que é Henrique José de Souza. Então até esse cuidado eu tenho, né? E o resto é tudo fraterno, irmão, porque é todo mundo peregrino, não tem nada fora disso. Então jamais quis me colocar nessa posição, né? E quem interpreta errado talvez tenha em si mesmo um erro que em mim não tem, né? Eu não quero fazer isso, não. Então tá aí. Então o Jorge está pedindo, por favor, não o tratem como mestre, como professor, essas coisas. Né? Nem nessa questão não sou, né? Arranjem outra forma carinhosa e respeitosa de tratá-lo. Porque o mestre é aquele o qual eu busco aprender, que é um instrutor, que é o grão, né? Assim, que é de onde emana o conhecimento, que é o professor. Aqui a gente bate papo, como você disse, né? A gente troca ideia, né? Cada um fala o que entende, como é que as coisas funcionam, mas visão não é nem de discípulo, assim, de peregrino, né? A gente está tentando se encontrar na vida, né? Só mais nada, né? Com certeza. O que acontece é que a gente gosta de conversar, nos dois, né? E no meu caso, daí você, assim, muito graciosamente tem dado a oportunidade que nesses anos todos eu tenha vindo aqui para conversar, mas se eu não viesse aqui, eu ia ser a mesma coisa que eu sou, não ia conversar com ninguém, a vida ia fluir do mesmo jeito, não tem, né? Aí você estava ferrado lá embaixo. Vou fazer o quê? Vou ter que rir. Muito bom. Pior que assim, quando você sabe que não existe vazio, né? E os mundos são todos interpenetrados, e as dimensões também, que a gente vai conversar agora, né? E quando a gente fala alguma coisa assim, eu faz uma brincadeira citando o lá embaixo, né? Claro. Isso chega no lá embaixo, né? Mas eles estão tudo lá parando as telinhas. Ó, os dois de novo, Tá bom. Então tá bom, se parar lá embaixo tá bom aí, ó. Então, Jorge, então hoje uma oportunidade boa. Dimensões, já se escreveu tanto, a física fala, e principalmente eu que sou ufólogo, né? Sempre sou hoje menos militante, né? Porque minha visão mudou, mas não deixo de ser. Então a gente sempre falou de dimensões, dimensões diversas, mundos que estariam em outras dimensões, já disseram dentro da minha, talvez eu mesmo disse, e puro desconhecimento, por achismo, né? Que, por exemplo, existia vida em Marte, mas como nós viajávamos para Marte em terceira dimensão, que é o que nós conhecemos, né? Estou aqui, eu saio, viajo em terceira dimensão, chego em Marte na terceira dimensão, né? Chego lá, vou encontrar o que eu estou encontrando em Marte hoje, que é pó vermelho, todas aquelas coisas, tal. Dizem, agora já serve para a nossa conversa aí. Dizia que se eu tivesse capacidade, por exemplo, de sair daqui na dimensão que eu estou e chegar lá numa dimensão diferente de Marte, né? Eu veria vida, eu veria uma série de coisas.
se isso é verdade ou não, você já vai responder. É verdade. Tá vendo? Então, essas questões. Agora... Mas não da forma como é colocado, né? Sim, mas vamos lá. Mas vamos isso que está escrito em livro e tudo isso aqui. Então, as pessoas dizem assim... Só que daí não tem que ir, né? Esse deslocamento é que não existe. Ótimo. Né? Outra questão, vamos falar disso aqui, para aquelas pessoas que têm a convicção total de que seríamos visitados por seres de outros planetas, mas a distância entre nós e qualquer corpo mais próximo que poderia ser habitado é muito longa, é enorme em termos de anos-luz, 4,2 anos-luz, que é a Alfa do Centauro. Cada ano-luz tem 9 trilhões de quilômetros, então para nós é quase que impossível empreendermos esta viagem. E o que acontece? Chegaríamos numa... Dizem que esses seres teriam condição de vir por portais. Sair daqui, passar por outra coisa e tá aí a tal questão da dobra, do não sei o quê. Teoria das cordas. Isso, das cordas, tudo isso aqui. Buraco então, de minhoca. Isso, buraco de minhoca, e por aí vai. Então isso é uma boa oportunidade de a gente conversar hoje, ver até onde isso tem fundamentação ou não. Pelo lado esotérico, pelo lado filosófico, sei lá como é que a gente pode abordar isso. Então é isso que nós vamos fazer. Bom. Por onde a gente começa então? Primeira explicação é que quando você sugeriu o assunto, aí eu te disse que primeiro pedi para mudar. Né? Foi. Aí eu te expliquei qual era a forma que nós íamos abordar. Eu falei que era um assunto complexo, não pelo que... Assim, não pela falta de explicação, mas é pelo que não pode ser dito. Sim. Aí, né? O que não pode e aí, não pelo será. Que não, exatamente. E pelo que não pode ser dito, aí o que pode ser dito, a gente tem que arrumar uma maneira de preencher as lacunas para que fique minimamente compreensível. Só por causa disso. Né? Uma das limitações que se tem para entender essa questão das dimensões é assim... O cérebro ele funciona baseado nas 3 dimensões, não é? E o máximo que se usa hoje é a mente concreta, que é exatamente essa limitante, né? Quando não, as pessoas baseado no emocional ou às vezes até no instinto. Então, para se compreender o que seria uma 4ª, 5ª, 6ª dimensão, é necessário que o cérebro faça a imagem, para que daí porque a gente está tentando fazer com que Manas, que é a mente concreta, entenda o que é um determinado assunto. Para que Manas entenda o que é esse assunto, ele precisa fazer a imagem desse assunto. Para que eu consiga fazer a imagem desse assunto, eu tenho que preferencialmente ir com Manas, com a mente, até onde esse assunto está, baseado na descrição que daí você esteja fazendo, ou que o instrutor ou o professor esteja fazendo. E aí, indo até onde está o conhecimento, onde está essa fonte, baseado no que o instrutor está falando, eu faço a imagem, trago a imagem para Manas, que é a minha mente concreta. Manas vai fazer o quê? Pesar, medir, contar, comparar, não é? E aí emite um conceito, exterioriza esse conceito ou não, dependendo da intensidade com que essa impressão for gravada em Manas, isso passa a ser considerado como conhecimento e faz parte da minha cultura. Como colocar na mente concreta tridimensional a impressão, né, de um conhecimento de 4ª dimensão, de 5ª dimensão, de 6ª dimensão? Cabe um freio aqui para que a gente volte um pouco. 4ª, 5ª e 6ª você falou. Vamos dar uma pincelada rápida, o que é a 1ª, 2ª e 3ª. Já vão chegar. Vamos conversar sobre o que é a 3ª dimensão. Nós nascemos na 3ª dimensão, estamos na 3ª dimensão, mas eu acho que a maioria não faz ideia o que é a 2ª, a 1ª. Como é que pode, se não tem, você falou do espelho, né? Se eu não tenho o espelho, como é que eu posso entender alguma coisa? Sim, por isso que eu te falei que conversar sobre dimensões, a questão é assim, do que não pode ser dito, sim, né? Porque assim, a verdade, o mundo real, ele é tão chocante, e por isso que assim, o processo de iniciação, ele visa preparar o corpo do discípulo, visa preparar a alma do discípulo, para que ela então
tenha a alma tem acesso ao conhecimento, para que o discípulo tenha acesso ao conhecimento de uma maneira que para ele seja saudável. Porque o acesso ao conhecimento integral, vamos supor que hoje eu, você, qualquer um de nós, né, peregrinos, a gente tivesse condição de acessar uma dimensão superior. Ver a verdade. Se conseguir contemplar o invisível e ver a organização dos universos, negócio assim, a realidade, ela seria tão chocante. Acredito. Que ela destruiria a capacidade da mente concreta, gerando o que a gente considera como loucura. Não tenho a mínima dúvida disso. Por isso que a verdade integral ela é dada em partes, né, para que cada um percorra o seu caminho, para que a alma amadureça e para que o discípulo, o peregrino, ele vá galgando os degraus da iniciação. Por isso que se fala galgar os degraus da iniciação, porque é uma ascendente, né? Vai arrumando preparo físico para ir subindo, né? Perfeitamente. Vai amadurecendo a alma e dando subsídios para que não se rompa vitalmente aquilo que liga, né, o que liga os corpos do próprio homem, para que não crie o conceito de loucura. O cara é coisa tão chocante, né, que ele aí sai pela tangente e daí o que você está falando já se apresenta aqui a visita, se é que a gente pode dizer assim ou não, que a gente é levado por ocasião do uso de alucinógenos. Boa. Né? Boa. É que assim, teve um tempo antes do ser humano, e engraçado que a tua pergunta tem a ver com dimensões também. Teve um tempo que o ser humano, antes dele ter o conceito de manos de mente, o raciocínio, se pode usar esse termo, né? A consciência, ela estava focada no sistema neurovegetativo. E o sistema neurovegetativo, naquela época, nas condições que o ser humano estava, dava a ele condição de ver o invisível. Então ele via o etérico, ele via o astral, né? É como funcionam os animais hoje, como funcionam os vegetais hoje, né? Que o animal, ele tem o olfato desenvolvido. Por que o ser humano não tem o olfato desenvolvido? Porque o olfato é o quinto sentido, e por conta de ser o quinto sentido, ele só se desenvolve integralmente no quinto sistema. É uma característica, é um sentido do futuro, está por ser desenvolvido. E por que o animal tem desenvolvido? É que o animal tem desenvolvido o olfato e os sentidos da maneira instintiva, né? Porque ele inconscientemente vê, ele está projetado no plano dos instintos, né? E tem acesso àquela coisa etérica sem compreender. O ser humano tem acesso, ou vai ter acesso aos mundos invisíveis compreendendo. Essa que é a diferença. Então seria assim, seria ensinar o sistema cérebro-espinhal, né, que compete ao ser humano, a como acessar compreensivelmente, com consciência, os mundos invisíveis, enquanto os animais o fazem por instinto. Percebe? É como você dá a letra A para quem é alfabetizado e a letra A para quem não é alfabetizado. O animal seria o não alfabetizado. Ele acessa aquilo sem compreender e age baseado no instinto. O ser humano vai acessar baseado no sistema cérebro-espinhal, na compreensão, né? Quando você usa um fator externo, um alucinógeno qualquer, daí você está se valendo de artifícios e se lançando no mundo onde os animais transitam, porque é inconsciente. Você não domina aquilo, porque você não se projetou na dimensão seguinte, você não conscientemente tem alguma coisa para fazer. Você rompe a tua rede vital, né, e por aí transborda o contato entre os dois planos, você tem flash e se lança em um mundo desconhecido, tal qual os animais, sem compreender. Por isso que não só os alucinógenos não são recomendados, como o desenvolvimento dos chamados poderes, os CIDs, né, não são recomendados. Não que não sejam competências do ser humano. Todo ser humano vai ter domínio completo da quarta dimensão, da quinta, da sexta, vai ser lado flogístico, mas conscientemente, quando ele dominar a dimensão, não agora ele lançando mão daí dos poderes das dimensões anteriores ou dos reinos anteriores para atuar ali
é essa diferença entre agir como que por instinto, quando você tinha consciência no neurovegetativo, antes de estar na condição de ser humano, e agir como ser humano, onde você daí contribui para a evolução dos seres que naquele plano habitam. Essa que é a diferença. Por isso que o cara quer sair voando, ele acha que é um pássaro, quer sair voando, porque realmente ele começa a ver... Ele se lança, né, no mundo mais, na parte mais baixa do astral, sem eira nem beira, né? Assim, você está ali e você é refém do ambiente. Daí, lógico, para os sentidos é uma festa. Rapidinho, você acabou de dizer uma palavra aí que nós já abordamos muito aqui, astral. Vamos dar, antes de você dar sequência? Vamos falar em seguida porque é uma dimensão. Isso, é isso aí. Então, essa que eu queria saber. O astral que nós tanto falamos é uma dimensão? É uma dimensão. Que dimensão seria essa? Já vamos conversar. Então, assim... Sem esquecer da primeira e da segunda, hein? Não, vou explicar todas elas, né? Tá. Chegar até a sexta, a sétima, o oitavo, e aí o espaço sem limite, espaço com limite. Ok. Porque essas coisas assim de 10ª dimensão, essas coisas assim, daí não é bem assim, né? Não, a verdade não passa, bem, não passa bem por aí. Isso, tá. Então a dificuldade de se compreender o que seriam as dimensões, isso vai fazer um esforço aqui, né? Pra gente, trocando ideia, tentar explicar. É porque o cérebro ele não tem estrutura física para compreender o que seria uma dimensão. Por quê? Porque ele é baseado no sistema tridimensional, né? Que é largura, profundidade e altura, conforme você falou agora há pouquinho. Há no cérebro 2 instrumentos, né, que daí nos permitem compreender todas as dimensões, e aí depende e está ao alcance do ser humano desenvolver também, baseado no estudo, no conhecimento, na iniciação, e não usando elementos externos, que seria a pituitária e a pineal. Uma sede da alma, uma sede do espírito. E a pineal então tem 7 divisões e mais uma 8ª. Qual é a sede de um e qual é a sede do outro? Já vamos perguntar. A pineal é do espírito. Sede do espírito. A pituitária é da alma. A pituitária é da alma, ok. Não sei se foi Pascal, né? Não, René Descartes, que daí ele disse que daí a sede da alma era aqui, mas não, aqui não é. Aqui é a pituitária, a pineal é que é a sede do espírito. Que a pineal seria a sede da alma, a pineal é a sede do espírito e a pituitária é a sede da alma. A pineal tem 7 câmaras, 7 camadas, né? E produz substância que ela derrama em todo o sistema endócrino, em todos os chakras, né? E tem uma 8ª seção. Essa 8ª seção e as 7 seções ativas da pineal, então dão ao ser humano controle total, né, de vivência, de compreensão e de visão, daí de todas as dimensões. Mas isso é coisa a ser desenvolvido pelo ser humano. Daí já vão surgindo perguntas e a gente vai encaixando. Existem muitos processos de desenvolvimento da glândula pineal para atingir esses estados de consciência. Bobagem. O que é real, o que é irreal? Bobagem. Não se desenvolve pineal? Como é que é isso? Mas não assim. Não assim? Não. Esses métodos, com todo respeito a quem pratica, claro, né? Estamos dando a opinião. Estou dando a minha opinião baseado no meu caminho como peregrino, né? Sim. Então, esses métodos mecânicos de desenvolver as glândulas, de ativar o timo ou o que seja, para com isso adquirir poder, clarividência, clareaudiência, poder fazer telecinese, ver as dimensões, tudo. Você vai provocar uma mudança fisiológica na glândula e vai ver assim, é como se o peixe, né, sabe aquele peixinho voador que ele sai da água e dá um salto? Isso. Ele dá um salto pequeno, né, depois ele vai e conta para os outros peixes assim, olha, eu vi o universo inteiro. Não, ele deu um salto pequeno, né, e viu um pedacinho de praia, viu o sol e acha que aquele universo inteiro é parecido. Ok, tá. Parecido, tá, a analogia é séria. Então, a maneira de se compreender as dimensões seria, só que isso vai ser desenvolvido. Mas existe desenvolvimento então, né? Que você está falando. Isso que a iniciação provê, né? Okay. A iniciação provê e a própria evolução da raça vai prover isso. Então, por exemplo, nós estamos hoje na quinta raça-mãe, raça área, né? Fazendo 6ª e 7ª sub-raça aqui no Brasil, né? Criando a raça bimânica e a tabimânica em parcelas, né? Quando chegar na sétima raça-mãe, como expressão daí da 7ª sub-raça,
Já o ser humano tem uma complexão física completamente diferente, que permite a ele controlar, né, daí o mundo bimânico e atabimânico, e controlar as dimensões 6, 7, 5, coisas assim. Porque eu não tenho mais, hoje a gente tem o centro cérebro espinhal, né, e tem o simpático e parasimpático como um representante que teria sido antes o neurovegetativo. O simpático e parasimpático se transforma em outra medula ao lado da que a gente tem hoje. Então o ser humano vai ter duas medulas, duas colunas. Até onde nós vamos ter, até que dimensão nós vamos ter corpo físico? Só pergunta boa. É interessante porque assim... Depende do que se entende por corpo físico também, né? Corpo físico... Todo corpo é físico. Enquanto estivermos em uma dimensão, estamos com um corpo físico. Ele pode ser do mineral ao flogístico. Sim. Né? Não deixa de ser físico. Exatamente, é físico, porque existe o espaço com limite, que é onde existe a matéria, que é onde existem as dimensões, e existe o espaço sem limite, que é onde não existe a matéria, e é onde unicamente existe o conceito de espaço. No mundo manifesto, assim, nos universos, o conceito de espaço não existe. Tá? Então, corpo físico, nós sempre vamos ter, né? A gente sempre vai ter. O que vai mudar é se o meu corpo é físico, né? Ou se é subatômico ou atômico, ou até chegar no flogístico, antes disso no alado. São várias etapas pelas quais a humanidade vai passar. Tá? Na medida que vai evoluindo, né, o corpo, a matéria, aí também evolui e muda a dimensão na qual o ser humano existe. Tá, vamos mudar a pergunta para você responder ainda que saiu bonito. Não, mas saiu bonito não, respondeu bonito, mas não satisfez aqui o que eu estou sentindo. Físico. Menos denso do que nós somos, até onde? Sexta, quinta, quarta? Não, esse acho que é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar. É que com o corpo físico que a gente tem hoje, assim, desse jeito, eu consigo trafegar na quarta dimensão. Sim, mas não com esse corpo, com os outros corpos em que você é constituído. Sim. Como é que será este nosso corpo físico em outras dimensões? Amanhã eu nasci na quinta dimensão, digamos assim. Teu corpo físico mais denso é matéria mental. O mais denso é matéria mental? Na quinta já? Aham. Caramba, então pronto, já respondeu. Não, você tá existindo em outra etapa evolucional. Nossa. Na quarta dimensão. Teu corpo físico mais denso é matéria astral. Que é o que aconteceu antes, né, de existir o físico como tem agora, e o que vai existir depois. Porque dizem que nós vamos nos sutilizando, mas esse sutilizar que assim, usam é muito filosófico, né? Não, é que são verdades que se transformam primeiro em aspectos comercializáveis e depois são coisas assim tidas como triviais. Que você já disse que aqui, encerram uma grande verdade. Vamos nos utilizar. Você já disse diversas vezes, você deu a história da antropogênese, acho que nós já falamos sobre antropogênese. Na antropogênese você já deu a primeira e a segunda dimensão, não deu? No histórico que você passou? Não me lembro. Aquilo, não é a primeira. Os lemurianos, que dimensão que era aquilo? Ah, sim. Era a terceira? Ainda era a terceira. Ainda era a terceira. Então antes disso tinha coisa aí. Sim, porque veja, eu estou falando da questão da evolução do corpo físico. Você já falou como é que eram os seres ali? Eram assexuados, eram cíclopes, uma série de coisas. Então, quer dizer, houve transformação física. Daí é que veio a minha pergunta, se isso aqui agora empipinou mais ainda, porque como você disse, que todo esse processo se deu desde o tempo que tinha como é que é? Quando você se reproduz, como é que é? A partenogênese? Não se produzir por cissiparidade, tinha várias maneiras. Isso, exatamente. Mas era sexuada. Exatamente, tudo isso aqui, até hoje aqui, houve uma transformação física. Mas daí nesse caso já tinha matéria, a transformação da matéria. Da matéria, física, essa densa. Questão que eu estou falando, exatamente. Não, a matéria física, sim, o mundo físico, né, então ele tem várias divisões, e essas divisões, elas evoluem junto com a evolução da consciência. Então tem o sólido, tem o líquido, tem o gasoso, tem o radiante, tem o etérico, subatômico e atômico. Então, o mundo físico tem em si 7 divisões. Então, as pessoas podem confundir, daí são 7 dimensões do físico. Não, é uma dimensão do mundo físico, dimensão física, né, que tem 7 divisões. E qual é o impacto disso? Por exemplo, a matéria radiante. Existiam seres ígneos
né? No início da Terra, todos os seres eram ígneos, né? Depois, os seres formados no mundo aquático, né? Depois, água. Depois, terra. Aí mas como é que você chega... Como é que você começa ígneo e termina ígneo? E termina flogístico, vamos dizer. Ígneo inconsciente e flogístico consciente, sempre assim. Okay, tá. Sempre assim. Okay. É o processo de descida e o processo de subida. Inconsciente e consciente. Por isso você várias vezes perguntou sobre Atlântida. Uma civilização assim, que ficou no seu apogeu por centenas de milhares de anos. Poderosíssimos. Consciência menor do que qualquer um hoje. Essa que é a diferença. A matéria ela vai evoluindo, a consciência tem que ir evoluindo também. No final, sim, matéria e mas o intelecto, consciência, a inteligência está onde? Que eram seres fantásticos os atlantes, caramba. Então, como é que é isso? Conhecimento, assim, primeiro eles tinham uma direção diferenciada, né? Tinha os reis de Edom. Quer dizer, não adianta você ter conhecimento, sabedoria e usar errado. Tanto é que eles afundaram o continente, botaram a perder a coisa toda por falta de consciência. Era fruto da sabedoria e do conhecimento. Não. Quer ver como não, Grega? Por assim, hoje, o mundo hoje detém um conhecimento tecnológico razoável, né? Conhecimento científico razoável. Qual é a primeira aplicação do conhecimento científico e do conhecimento tecnológico? Beligerância. Beligerância. A primeira aplicação do conhecimento é em arma. Quando aquela arma já não é mais um diferencial competitivo em quem deseja matar o outro, então ele passa para o mercado com o produto ser consumido por todos, qualquer um. Seja assim, um GPS, hoje qualquer um tem GPS no carro. Antes era só em arma. Os próprios veículos que usam hoje, primeiro arma, depois comercial. Toda tecnologia que se tem hoje, do telefone à TV, primeiro arma, depois dado às pessoas. Então, ver que a tecnologia ou o domínio do conhecimento não implica em consciência. Não, a vezes implica em inconsciência. E foi exatamente o uso dessa inconsciência que afundou a Atlântida e que sacrifica tanto a população, a humanidade hoje, né? Tá? Bom. Vamos seguir. Então, assim... Nós não estamos caminhando para um afundamento, não? Não. Não? Não. Não, definitivamente não. Então, tá bom. Se fosse em outros tempos, sim. Né? Porque o que se vê hoje, muitas coisas é muito pior do que existia na Atlântida, né? E você junta isso com o final de ciclo, e você se junta isso pelo fato de daí a gente... Se você diz que hoje a gente tem mais consciência, quer dizer, é meio incoerente porque assim, é que daí não dá para generalizar, né? Porque hoje você ainda tem gente vivendo com a mente no instintivo, tem gente vivendo com a mente na animalidade, tem gente vivendo com a mente na emoção e gente vivendo com a mente na mente concreta. E outros vivendo com a mente daí na abstração, na intuição. Faz parte do processo isso. Faz parte do processo. A humanidade ela é caracterizada pela pluralidade de idade das criaturas. Né? Faz parte. Então assim, quantas dimensões nós temos? Isso. Então, primeiro vamos colocar assim, tem primeiro o que a gente vai chamar de oitava coisa, ou oitavo sistema, que ele funciona como um embrião de universos. Isso é antes da própria matéria existir. Tá? A gente pode um dia desenvolver, mas hoje vamos pegar daqui para frente, né? Que aí seria o conceito do imanifestado, dele vai se organiza e já fizemos o tema imanifestado, já falamos mais ou menos disso. É uma coisinha a mais na questão do imanifestado, que assim, daí quando é gerado o oitavo sistema, é onde existe Forrat e Kundalini, duas forças que vão gerar a coisa como um todo, né? Forrat, consciência, Kundalini é que vai dar a matéria. Daí então esse oitavo sistema, ele funciona como um embrião de universos, né? Dali é que vão emanar as 7 primeiras coisas. O que são as 7 primeiras coisas? É o que vai vir a ser os 7 universos. Então, primeira pergunta: quantos universos existem hoje? Isso é uma coisa muito interessante, né? São 7 universos, né? Existindo hoje. Bom, se existem 7 universos, então quer dizer que o universo que a gente vive ele não é infinito. O universo não é infinito. O conceito de infinito é o lugar onde estão os universos, tá? Então, esses 7 universos, eles vão existir, cada um com uma diretiva, né? Então, a teoria dos multiversos é correta. 7 universos, né? Esses, sim, não são universos paralelos como a ciência quer colocar. Bom, antes vamos fazer um parênteses, assim, essa teoria das cordas, né, que está chegando agora, a teoria das cordas,
ela é uma mistura do que seria a física quântica com a teoria da relatividade, né? E a teoria das cordas diz o seguinte, que daí você vai fazendo divisão da matéria até chegar no átomo, né? Aí o átomo tem as partículas além dos elementos do átomo, né? Os nêutrons, prótons e elétrons, você tem partículas menores chamadas quarks, né? Sim. E aí dentro de cada quark tem uma espiral de energia, né? Que parece uma cordinha, segundo a ciência, né? E aí, por isso então que o nome é teoria das cordas. E esse é o limite que chega a ciência da compreensão do que seria o invisível, né? É um bom caminho, mas ainda está no jardim de infância. Tem tempo para chegar, né? A teoria do buraco de minhoca, né, é que então você conseguiria entrar em um local, né, e aí fazer uma curva no espaço-tempo e sair em outro local dentro do próprio universo ou dentro de um outro universo, né, em um tempo para frente e um tempo para trás. Também a dobra, né, que eles tanto falam assim também. Não se aplica. Né? Mas também a ciência com o tempo vai chegar e vai ver que não é bem assim. Não compete, nos cabe falar disso agora, né? Então são 7 universos existindo em paralelo, né? Criados em paralelo. E aí dentro desses universos então começa uma organização também sempre em escala de 7. Você falou, antes de você seguir, você falou paralelo que não era bem assim como a gente entende o paralelo. Então esclarece isso também antes da gente não é o paralelo, tipo assim, isso do buraco de minhoca, eu posso sair de um universo para me lançar no outro universo, não acontece porque entre um universo e outro, né, há o conceito de espaço. No conceito de espaço, né, aí seria, quando eu vou criar os universos, aí então é criado o conceito de espaço com limite, que é o próprio universo. Os universos que são espaço com limite, eles estão inseridos em um conceito, né, que é o espaço sem limite, que é a própria 8ª coisa. Entre um e outro existe um não passarás. Ah, ok. E assim, a não passarás é assim, ó, nada passa assim, independente se é infraatômico ou se é átmico ou se é físico ou astral. Não, nada passa entre um e outro. Então não existe relação entre eles? No momento evolucional que nós estamos, não. Não, tá. Né? Você já ouviu falar da distância do Dizian, né? Claro. Do QT, né? QT. Isso é uma coisa muito interessante, porque todo o conhecimento tradicional, né? E todo o conhecimento transbordado do Oriente para o Ocidente, principalmente pelo movimento teosófico que se iniciou e terminou Tanto com é que o livro foi destruído, né? Só sobrou um exemplar aí que parece é que Instâncias do Dizian, na verdade, ele é comentário de um dos volumes do QT, né? Então, assim, era um comentário que também era guardado no Oriente, e o QT daí é um outro livro, que é o livro Origem do Processo, né? Sim. E então os comentários de um capítulo, um volume do QT são as Instâncias do Dizian, que daí então tiveram acesso, e depois aquela que tinha acesso foi destruída, mas as cópias sempre existem, como todos os livros existem cópias hoje, né, nas bibliotecas subterrâneas que existem ao longo do mundo, né? Plural? Você pluralizou aí a coisa? As bibliotecas. As bibliotecas? Sim, eu pensei que era uma só ali de não, você. Não. Duarte, se eu não me engano, né? No mundo de Duarte, né? Sim, o mundo de Duarte, mas sim. São diversos lugares então? É porque essa coisa ela é móvel, né? Okay. Os sistemas geográficos são móveis, né? Eles acompanham o itinerário de Ió, assim como Shambhala. Shambhala ela se move em 4ª dimensão, que é física, e já vou falar a respeito de algumas coisas. Tá. E juntos se movem as coisas, né? Então o QT, com relação ao QT, então, é uma coisa muito interessante. Tudo que tem nas Instâncias do Dizian, ele diz respeito só ao 4º momento evolucional que a gente está, né? Então tem como limite, né? E o que a gente tem hoje, e o que a gente tem trazido nessas conversas, e o que a iniciação provê hoje, é você ter conhecimento sobre o 5º universo, o 6º universo, o 7º universo, sobre o 8º sistema, sobre o Sol oculto do 8º sistema, sobre os mundos visíveis e invisíveis, todas as dimensões, coisas que jamais foram dadas à humanidade, né? Isso que é postulado no processo de iniciação hoje, né?
E que é um processo de iniciação como qualquer outro, é trabalhoso pra caramba, tem que sentar e ralar. Imagino. Não tem magia, né? Então muitas vezes as pessoas começam a iniciação e falam assim, pô, mas é difícil, tem que ler, tem que pensar, meditar, assim, lógico, tem que amadurecer a alma, não tem jeito. Então são 7 universos, né? Vamos deixar os outros universos em paz, né? E nos dedicar ao que a gente está. Bom, desses 7 que são criados... Todos os 7 universos têm as suas dimensões. Sim. Sim, perfeito. E tem os seus... E aí tem uma coisa muito interessante que assim... Aí, então tem o Sol oculto, e daí depois... E cada universo vai ter um conjunto de sóis que evoluem em uma outra dimensão que não na dimensão física. E aí a cada conjunto de sol... Mas são todos iguais, todos os universos têm o mesmo sistema. A mecânica é a mesma. Isso, a mecânica é a mesma. As consciências são diferentes. Ok, a mecânica é a mesma, sempre. Tá. O processo não, porque se origina do Uno, se origina 7, esse 7 então vai pegar e vai plasmar a matéria. O princípio básico que plasma a matéria e que mantém organizado. Assim, o que é o fio de Sutratma que todo mundo fala hoje, né? Qual é que é a essência do fio de Sutratma? Forhat, né? Forhat é que mantém ligado todos os planos nesse universo e em qualquer outro, nessa dimensão em qualquer outro, tá? Então, aí em cada universo tem um grupo de sistemas solares, né? Em cada sistema solar tem um grupo de subsistemas solares, em cada subsistema solar tem um conjunto de globos, planetas, rondas que vão acontecer. Então, é toda uma hierarquia que se conta as centenas de milhares de núcleos de evolução acontecendo, alguns em paralelo e alguns em série, né? Todos dentro de 7 dimensões. Todos dentro de 7 dimensões. No nosso caso específico, então nós temos o quê? Nós temos 3 dimensões realizadas, né? A 4ª dimensão se realizando, que é a que a gente está vivendo hoje. Veja só, a 4ª dimensão está se realizando agora, e nós temos a 5ª, a 6ª e a 7ª. Como é que isso se projeta no ser humano? Físico, vital, astral e mental concreto, denso. Mental abstrato, Buddha, Atman, abstrato. As dimensões que estão por se realizar, que são as sem forma, arrúpicas. Rupa em sânscrito é forma. Arrupa, ou arrúpico, ou arrúpica, é sem forma. Então, as dimensões arrúpicas é aquilo que ainda não foi realizado. Por isso, então, a gente tem Atman, Buddha e Manas do ser humano, e as 4 dimensões, os 4 corpos físicos já em andamento. Como é que o ser humano tem, então, o corpo físico, o vital, o astral e a mente concreta? Porque ele é a herança da evolução dos sistemas anteriores. O que aconteceu na primeira dimensão? O que foi desenvolvido na primeira dimensão? Isso é coisa muito interessante. Na primeira dimensão, a única coisa que se desenvolveu é o que se conceitua... Bateram ali, você quer abrir? Não. Então, na primeira dimensão, a única coisa que se desenvolveu e a única coisa que existia é o que hoje se conceitua como mineral. Então, toda a primeira dimensão, né, ou todo o primeiro universo, ou todo o primeiro sistema, porque sempre ocorre espelhado, sabe, de um para o outro. Então, o que acontece no ser humano, acontece no globo, acontece na cadeia, acontece na ronda, no subsistema, no sistema, no logos, no universo, sempre é em escala, sempre em escala. Então, na primeira dimensão, se desenvolveu o quê? Somente o mineral, não é? Na segunda dimensão, e quando se desenvolveu a primeira dimensão... Como é que muda de uma dimensão para outra? Qual é o tempo? Qual é o start? Qual é o end? Qual é o begin? Então, assim, depende da própria coisa em si. Ela tem que chegar a um nível evolucional. E aí depende do que vai acontecer ali. Cada um tem sua autonomia. O que se inicia assim... Então, tem uma dimensão acontecendo, terminou o seu ciclo, né? Daí, entre a primeira e a segunda, gera um estado de descanso, né? ou como se fosse uma noite de sono chamado pralaya, né? Que é um período de não atividade. Nesse período de não atividade se lançam... Mas a interatividade entre as dimensões existe sempre, né? Dentro do mesmo universo, sim. É, né? A primeira para a segunda assim, e... É porque assim, Grego, não existe, como a gente está conversando agora,
Não existe espaço, não tem vazio. Claro, as 7 dimensões estão aqui nesse instante aqui. Vamos até o nosso universo, o nosso sistema evolucional, né? Então, todas as dimensões, elas estão entrelaçadas, uma está dentro da outra, não é uma dimensão aqui, uma dimensão ali. O nosso conceito de distância é só avaliando referenciais dentro daquele plano onde a gente vive. Então, a minha distância, assim, daqui para São Lourenço, qual é a distância? 1000 quilômetros. É o meu referencial dentro da matéria do plano onde eu vivo. Sim. Não tem nada a ver. Fora desse plano, esse referencial de distância ele inexiste. Não existe, né? Então, dentro do nosso ambiente, nós temos o resultado desses processos. Então, a primeira dimensão, o que aconteceu? Mineral, você falou, Mineral. né? Segunda dimensão, vegetal. Terceira dimensão, animal. Quarta dimensão, é o que está acontecendo agora. E aí vem essa questão. Primeira dimensão, então, foi desenvolvido o físico. Segunda dimensão, foi desenvolvido o que hoje a gente adquire como o vital. Terceira dimensão... Físico não humano. Você está falando físico, o estado físico. Mas assim, o resultado do corpo físico hoje, ele é o somatório do que veio antes. Sim. A gente tem o mineral, tem o vegetal, tem o animal, e estamos desenvolvendo o hominal. Né? Então nós temos o ser humano. Primeira dimensão foi o físico, o mineral. Segunda dimensão foi o vegetal. Terceira dimensão é o animal. E a quarta dimensão é o hominal, o homem. E aí vem a questão. Mas então, como que nós somos gibas, somos seres humanos e vivemos no mundo tridimensional? É porque a gente está desenvolvendo, né, o que seria a quarta dimensão. Agora há pouquinho a gente falou da questão do olfato, né? Sim. Então se desenvolveu a visão, a audição, o paladar, o tato, né, nas três dimensões. Na quarta dimensão, o tato e o olfato, ele já é uma antecipação da quinta, porque sempre na formação de uma dimensão concorre o resultado da anterior e a direção do seguinte. Então, para fazer a quarta dimensão, pega-se o resultado do terceiro e a orientação do quinto. Sempre assim. No nosso caso, a gente vive uma situação sui generis, né? Nós estamos, como seres humanos, já deveríamos ter desenvolvido o domínio total da quarta dimensão. Mas a gente ainda está em terceira dimensão. Por quê? Porque a gente veio de uma série de atrasos evolucionais, aquelas chamadas quedas que existiram antes, né, na cadeia anterior, que fez com que daí a história e a forma como a raça humana começou no nosso planeta, nesse momento evolucional, ela fosse um pouco diferente e viesse a ter corpo físico somente na terceira, quando já deveria ter tido antes. Então, a terceira dimensão é o mundo físico. A quarta dimensão, respondendo aqui a tua pergunta, é o mundo astral, né? E eu já vou explicar, a gente conversou hoje sobre astral, mas não... Tá. Como é que nós estamos entrando no mundo astral, então? Mas já vou explicar. A quinta dimensão é o mental. Tá. A sexta dimensão é o que se constitua como espiritual, não é? Um ou outro é o que seria espiritual, seria o búdico, né? A sétima dimensão é a unidade, né? E a oitava, que daí já seria o oitavo sistema, já não está no conceito de dimensão. Então, quantas dimensões nós temos? 7. Então, na verdade, pelo que nós estamos falando aqui, o que eu estou tentando captar ou captando, eu posso estar aqui agora, eu posso me concentrar, concentrar não é o termo apropriado, e posso ir para a sétima dimensão, visitar a sétima dimensão. Quer dizer, esse negócio de que o mundo está passando por uma determinada dimensão, as pessoas, os escritores, a parte comercial, como você diz, ou o entendimento, dizem que daqui a não sei quantas gerações, isso é conversa, porque a gente pode fazer isso hoje, se a gente quiser. Lógico. Agora estou tendo esse entendimento. Lembra que outro dia, e por várias vezes a gente conversou, que assim, o que define o mundo em que eu vivo é o meu estado de consciência? Sim. Exatamente isso. Então, se eu vivo na Lemúria ou na Atlântida, né, ou se eu vivo agora na raça ária,
ou se eu vivo na Agartha, ou se eu vivo em Shambhala, que assim, qual é que é a minha origem, é aquilo que me forma, o que me compõe. E o que me compõe? É o que em mim existe. Agora, percebe? Então, qual é a vantagem, vamos dizer, se é vantagem, vantagem é o termo inadequado, mas só para ter um entendimento. Suponhamos você, temos um grau de consciência, desenvolvemos aqui, e nós temos acesso a todas as dimensões, as 7 dimensões, vamos dizer. O que isso nos traz, ou traz para o nosso entorno, para a humanidade, disso aqui, de benefício? É que na medida em que a consciência vai evoluindo, essa mistura, você provoca, né, a alteração da matéria. Essa que é a razão da evolução, é fazer com que a matéria evolua. Porque se eu mudo meu nível de consciência, eu transformo a minha matéria? Lógico. Porque, de que assim, forma? Assim, assim, qual é que é a mínima unidade do teu corpo físico? Átomo. Vamos parar no átomo. Qual é que é a mínima unidade do teu corpo vital? Átomo. Qual é que é a mínima unidade do teu corpo astral? Átomo. A diferença é que daí, então, a gente tem sólido, líquido, gasoso, radiante, etérico, subatômico e atômico. E como é que eu faço uma mudança atômica? Quando eu vou e aí uso uma parte da minha matéria mental ou uma parte da minha matéria astral ou emocional para incutir, para gerar ali um conhecimento que seja inerente à Agartha, Shambhala, ao Sol oculto, ao 8º sistema, à concepção do universo, que assim, isso foge inclusive da mente concreta, está acima da concepção da mente concreta. Para que eu consiga montar a imagem, eu tenho que fazer com que aquilo que eu estou conversando se projete ali. Foi o que você falou no começo da conversa. Perfeitamente. E se projetar ali significa o seguinte: eu altero atomicamente o número de espiras aberto. Porque assim, na verdade assim, um átomo ele é exatamente igual a um sistema solar. Exatamente igual. As forças que o move, a consciência, o átomo evolui do mesmo jeito. É exatamente igual, não muda nada. Então a pergunta que eu te fiz é um saque contra o futuro. Óbvio. Lógico. Na verdade é isso, a resposta é essa. Lógico, mas é exatamente isso. Porque muitos, os que nos antecederam, os sábios, os grandes músicos, os grandes inventores, todas essas coisas, foram pessoas que conseguiram acessar todos esses locais que nós estamos falando aqui agora e trouxeram para o nosso tempo, para esse instante, essas questões. E, por exemplo, sim, vamos supor, o professor Henrique José de Souza, ele vem e dá um conhecimento sobre o 8º sistema, até então jamais escrito. Ou dá um detalhe sobre a Agartha, até então jamais revelado. Ao fazer isso, ele dá para cada um de nós, seres humanos, que desejem ter acesso a esse conhecimento, ele dá uma coordenada, né, diz assim, olha, aqui tem um conhecimento sobre isso. Né? Aí você vai e lê. No ler, você vai fazer o quê? Você vai trafegar o mundo, o caminho que ele percorreu, para descrever aquilo que ele colocou na escrita. No fazer isso, você faz uma imagem, você traz isso para a tua mente concreta. O teu átomo, né, que formava a mente concreta e que tinha 3 espiras abertos, por exemplo, para que você compreenda aquilo efetivamente, o átomo tem que se alterar, porque ele tem um influxo daquele átomo que está em outra realidade. Entendi. O contato de um com o outro abre um conjunto de espiras, né, e aí faz com que você tenha em si mesmo matéria do 4º sistema, do 5º sistema, do 7º sistema. Percebe? Esse que é o processo. A evolução é isso. A razão da vida é fazer com que a matéria adquira consciência. É isso que acontece. Né? E aí então, por exemplo assim, uma prova que a gente vive hoje no mundo tridimensional, mas começando a se mesclar com o mundo da 4ª dimensão. Você fala uma emoção qualquer. Alegria. Alegria, ela pode ser tocada? Não. Ela pode ser degustada? Não. Ela pode ser cheirada? Não. Ela pode ser vista? Não. Não. Ela existe fisicamente? Existe. Fisicamente? Fisicamente não, quer dizer, tá. Não existe no mundo tridimensional. Perfeito. Por quê? Porque ela só pode ser expressada. Porque ela é alguma coisa que existe no mundo das emoções. É, assim, na 4ª dimensão. Então, exato, tá. Todas as emoções, né, são seres que existem no mundo da 4ª dimensão. Tá. O que acontece assim, com aquele exemplo de início, né?
Então a gente está com o peixe que dá um pulo fora d'água e acha que compreende, né? Então, por quê? O que a gente está fazendo aqui agora? Fazendo um esforço para tentar, com o código de linguagem que nós possuímos agora, descrever alguma coisa para o qual ainda não há linguagem, porque a linguagem acompanha a evolução da mônada, acompanha a evolução da matéria, acompanha a evolução da consciência. A linguagem em si é um gênio. Então a gente está fazendo um esforço para descrever, né, um mundo, né, para o qual as palavras ainda não existem. Entende? A mesma coisa assim, aí o mundo das emoções. O ser humano está constantemente criando seres na quarta dimensão. Constantemente. Que seres? Todas as emoções. Agora tem uma coisa muito interessante e que daí é uma abordagem diferente com relação ao astral e que a gente não tinha conversado, que é assim, quando a gente imagina o mundo astral, né, e veja que não fala plano, a gente fala mundo, né, porque assim como tem as 7 visões do físico e cada uma também 7, então são 49, também no astral são 49. Isso. Então o mundo astral é um mundo com 49 planos, o mundo mental é um mundo com 49 planos e assim vai, né? Quando a gente imagina astral, a gente imagina assim, é o astral da humanidade, que é assim, a soma das emoções. Tá certinho. Só que é o seguinte, vamos imaginar o mundo astral como se fosse o planeta que a gente habita, né? Daí tem eu existo, você existe, né? Então cada um de nós tem alguma coisa no mundo astral. A cidade onde a gente mora existe. O país onde a gente mora existe, o continente onde a gente mora existe, o mundo como um todo existe. Então o astral, né, ele é formado por vários mundos. Uma parte do astral, né, é o astral da humanidade. Do astral da humanidade, uma parte a gente se senhora para ser o astral de cada um. Fora do astral da humanidade, do plano astral da humanidade, então há todo, assim, o universo como um todo, onde a gente existe agora, o nosso quarto universo, em si ele tem as 7 dimensões. Então há um universo inteiro astral. Tanto é que, por exemplo, assim, uma das coisas que evolui no astral é o Sol que a gente vê. O Sol que a gente vê, né, que dá para usar o termo Isis, né? Ele é um Sol astral. A gente fala o Sol, mas é feminino. E é azul, né, que está por trás, não é o que a gente vê. Então ele é um ser vivo, né, quer dizer, um conglomerado de consciência que está evoluindo onde? Na quarta dimensão, no astral. Mas como é que o Sol está evoluindo no astral, se daí junto no astral também tem todos os ódios, amores, horrores da humanidade, tem os ódios, horrores e amores de cada um. É que é um universo, é uma camada do universo, né, astral. E ali existem todas as coisas. Então tem as locas, né, os chamados mundos, né? Todos os mundos que existem no astral estão projetados na Terra, né? Todas as hierarquias rúpicas que existem no astral, né, têm corpo físico. Todas as arrúpicas têm corpo físico. Tudo que existe ali tem reflexo na humanidade, mas existe de maneira independente. Então, por assim, eu não posso sair correndo agora, né, e ir até a Grécia. Tem um protocolo para chegar lá. Tem. O astral é a mesma coisa. Eu tenho o meu mundo, para eu chegar num outro, eu chego desde que aquele seja o meu mundo. Qual é que é o meu mundo? É o idioma que eu compreendo, é o lugar do qual eu tive origem, é o lugar que em mim está, é o lugar no qual eu estou. Percebe então? O universo astral, que seria a quarta dimensão, ele é toda a organização universal em uma camada, onde uma parte mais densa se apropria a humanidade, né? E até você pega a Terra física. A Terra física tem um correspondente vital. A Terra física tem um correspondente astral. A Terra física tem um correspondente de mente concreta. Ela tem um globo vital, tem um globo astral, tem um globo de mente concreta. Entende? Então, a mesma coisa que acontece com o ser humano, acontece com os astros, com os planetas, acontece com os sistemas solares, acontece com tudo. Esse que é um conceito que, se a gente conseguir passar, pelo menos esse hoje, já está de bom tamanho, que é isso, é que o astral é como se existisse um universo astral que é a quarta dimensão. Depois desse universo astral, que é a quarta dimensão, tem um universo mental, que é a quinta dimensão.
Depois dessa quinta dimensão, há um universo espiritual, que é a sexta dimensão, que seria Budi, né? Depois disso, então, você parte para a unidade. Quer ver uma coisa que é interessante que dá para a gente falar? Então, assim, ó. Vou representar no plano, mostrar como é que é a quarta dimensão. E uma coisa que é muito interessante, que mostra como é que a quarta dimensão interage com a terceira, e como a quinta interage com a quarta, e como a sexta interage com a quinta, sempre igual. E um termo que se usa muito, e a gente já conversou, a gente fala desenrolar dos acontecimentos. Sim. Já ouviu falar? Isso. Você já explicou. Durante o desenrolar dos acontecimentos, né? E quer ver por que se usa o termo desenrolar se a gente não conversou? Então você tem a longitude, seria um eixo X. Vamos colocar no plano, tentar representar a quarta dimensão no plano para dar ideia exatamente do como que ela é e mostrar como isso está incutido em toda a simbologia da iniciação e das religiões, tipo assim. Então eu tenho a primeira dimensão, né? Uma longitude, um eixo X. Eu tenho uma segunda dimensão, né? Altura, comprimento, profundidade, latitude, né? Que seria o Y. Eu tenho uma terceira dimensão, que seria o Z, que seria a altura. Antes disso, né, quais são os movimentos que o ser humano consegue fazer? Você consegue ir para frente, para trás, para o lado, para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. São as três dimensões que conseguem se mover, né? E são as limitantes da matéria do plano. Só que o ser humano ele consegue fazer um outro movimento que não está ligado a nenhum desses três, nem para frente, para trás, para o lado, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, que é se mover sobre si mesmo, né? Esse se mover sobre si mesmo é um reflexo do que seria a compreensão para a quarta dimensão. E como é que é a quarta dimensão? Então você tem a longitude, a latitude e o eixo Z, que é o que daria a altura, né? E a quarta dimensão, ela precisa sim, quer ver? Ela precisa ter o mesmo foco, o mesmo ponto de referência da terceira para se manifestar. E depois eu explico com relação à quinta e sexta dimensão. Mesmo ponto, mesmo foco. Ela precisa estar numa reta para se manifestar no plano, é o segundo. E a terceira coisa, ela precisa estar em um ângulo reto, 90 graus. E aí vem o primeiro desafio daí da questão da tridimensionalidade, que é preciso estar em um ângulo reto com a latitude, com a longitude e com o eixo Z, que é a altura. Como que daí então a quarta dimensão acontece? E é por isso que na terceira não se percebe a quarta dimensão. É que daí a quarta dimensão, assim, visto de cima, você colocando o desenho no plano, então você tem o X e o Y, e o Z, que é a altura, é só o ponto, né? Isso. A quarta dimensão é pegar todo o X, todo o Y e o próprio Z e girar. A quarta dimensão é um movimento da terceira sobre si mesmo. Por isso que se fala, durante o desenrolar, a quarta dimensão ela gira assim. Então, o que diferencia, né, e o que torna a quarta dimensão invisível é só a vibração na qual ela existe. Entendi. Por isso que você pega um Vimana, né, que está se movendo em quarta dimensão, né, ele desacelera, se exibe um pouquinho e some. Ele só acelera e some. Desaparece, geralmente desaparece. Isso. Qualquer ser, né, que exista fisicamente em quarta dimensão e que venha fazer um trabalho qualquer, ele se deixa ver e some. O processo é exatamente... Mas como existe em quarta dimensão se esse trânsito pelas dimensões... Não entendi como é que um ser pode estar vivendo. Essa é a dificuldade para pegar e para descrever. Quer ver assim, ó. Porque se as dimensões estão aqui... Não, assim, eu estou em todas. Como é que alguém vem da quarta para cá? Sim. É porque tem seres e a quarta dimensão, ou o mundo astral, ele é um mundo à parte. Entende? Então, tem coisas que existem com correspondência e não. Ah, tá, peraí. Grego e Jorge podem estar em qualquer dimensão agora. Estamos aqui, nossos corpos estão por aí.
Não. Agora, existem outros mundos aí que têm os seus habitantes, essas coisas? Não é o por aí, né? O grego, o Jorge, então a gente está existindo em terceira dimensão, que é o nosso estado de consciência, e a gente se apodera de uma parte do astral, de uma parte do mental, para formar o que a gente chama de unidade existencial, que é um jiva. Sim, né? Mas eu posso dar um pulo até a quinta dimensão, até a sexta dimensão, quer dizer, me desdobrando essas coisas. Mas aí vem uma questão que é relevante, e eu lembro que um tempo atrás eu falei, também tem um dito popular que fala assim, que o que vem de baixo não me atinge, né? Que é uma coisa o pessoal usa até como forma de brincadeira, é engraçado, né? É que assim, isso implica uma limitante, porque assim, o que está em uma dimensão, ele não consegue se projetar na outra, a não ser que dela faça parte conscientemente. O trânsito de baixo para cima não existe, o trânsito de cima para baixo existe. Percebe? Tá, mas então vamos fazer uma pergunta mais direta. Existem seres iguais eu, você, vivendo numa quinta dimensão? Claro que sim. Tem nada a ver com a nossa aqui, é diferente. Eu, dependendo do meu nível de consciência, eu posso ir até... Eu posso ir? Não, você falou que eu não posso ir. Se eu tiver nível de consciência, eu posso ir até a quinta? Sim, essas são umas restrições de falar sobre isso, porque assim, como a gente não pode falar tudo, então... Não, tudo bem. Eu só quero saber se existe gente morando... Vamos falar em linguagem acessível. Existe gente morando em outra dimensão? Óbvio. Óbvio. Então, assim, a gente sempre fala que Agnisvata, Barishad, Asura, são as hierarquias criadoras, né? E todas as demais hierarquias que trabalham no universo. Onde é que esse povo existe? Não sei. Em outra dimensão? Claro, é porque assim, é que esse é o primeiro paradigma, e talvez o seu essencial a ser quebrado nessa conversa de hoje, é entender que quando se fala de dimensão, a gente está falando em um mundo à parte. Que assim, não é um mundo que me pertence. O mundo astral, ele não pertence à Terra. O mundo astral é um plano existencial no qual a Terra também está inserida. O mundo astral é um plano existencial no qual eu também estou inserido, porque parte dele me compete da consciência. Ok. Percebe? Agora, eu falei assim, há hierarquias onde o corpo mais denso é o astral. Há hierarquias, há seres onde o corpo mais denso é a mente concreta, é o mental, né? E assim, você tem uma hierarquia onde o estado de consciência é búdico. Qual é que é o corpo mais denso dessa hierarquia? Onde é que vai existir? No plano búdico. Búdico, claro. Está acima do mental, está acima do astral, está acima do vital, está acima do físico. E consegue interferir sempre, por exemplo, assim, eu consigo interferir na vida de um vegetal. O vegetal consegue interferir na minha vida? Não. Por assim, só se eu for e eu der de cabeça na árvore, mas é eu que dei de cabeça na árvore. Sim. Ou eu como um pé de alface, eu que comi o pé de alface. Tá. Mas o alface não interfere na minha vida e a árvore não interfere na minha vida. O animal é a mesma coisa. Entendi. O mineral é a mesma coisa. E com relação às outras dimensões, outras hierarquias, é a mesma coisa. Sempre há limitante. Tem uma frase do... Tem um ser, chama Fra Diavolo. Ele é citado, né? Uma outra literatura teosófica cita. Foi um ocultista, Fra Diavolo. Não, ele... Ocultista não. Ele é tido em algumas... Assim como se fala assim de Cagliostro, São Germano, isso, exatamente. Cutume, Moria, o pessoal antropomorfiza e diz que foi uma... O Fra Diavolo, ele é como seria o bibliotecário de Duarte. Tá. Né? E é um nome conhecido, sim, no estudo filosófico do mundo. Né? Então ele fala assim... Quando você atinge o teto do mundo, outro mundo aí se encontra. Essa é a descrição perfeita para as dimensões. Sempre onde termina o nosso mundo, começa um outro. Onde termina esse outro, começa outro. Onde termina o outro, começa outro. Até chegar no sétimo, que é a unidade.
né? E depois disso eu tenho o oitavo sistema, que é o embrião dos universos, e ali então, depois do oitavo sistema, eu tenho o espaço é sem limite. O espaço com limite é onde a gente evolui, e dentro do espaço com limite estão as 7 dimensões. Deixa eu voltar o desenho que está aqui na folha. Então eu fiz o X, fiz o Y, e o ponto é o Z, porque eu de cima não consigo desenhar a altura, né? Daí eu faço com que isso gire, né? Só que eu tenho para frente, para trás, para cima, para direita, para esquerda, para cima e para baixo, e o girar sobre mim mesmo. Então são 4 movimentos. Seria como se fosse um quadrado, as possibilidades de movimento no plano tridimensional. Sim. Daí eu pego esse quadrado e giro. Quando eu giro, né, um quadrado, eu tenho o quê? Movimento. E eu tenho um círculo. Sim, círculo. Né? Eu tenho um círculo. E aí essa é a quadratura do círculo. É as 3 dimensões com uma 4 incipiente se movendo, fazendo a 4ª dimensão. Daí, se eu olho de cima, o mundo de 4 dimensões, ele é um círculo. Sim. Por isso que o círculo, né, ele é o formato do universo, é o formato do planeta, e as coisas giram, os próprios tátuas se movem em forma circular. Vamos avançar. 4ª dimensão é o círculo, né, colocado no plano. Daí, e a 5ª dimensão? Aí, eu estando a 5ª dimensão, ela só vai existir eu estando na 4ª dimensão. A 5ª para a 3ª é inacessível, né? Por isso que o professor Henrique de Souza falava não em viagem astral, né? Ele falava em viagem mental, porque ele desejava que os discípulos compreendessem e dominassem a 4ª dimensão, e em estando na 4ª dimensão, né, teria acesso a tudo que lá existe, né? E aí a partir da 4ª dimensão a mesma coisa. Então eu tinha a longitude, a latitude e a altura, né? A altura se expande e forma a 4ª dimensão girando rapidamente, né? Aí quando eu pego a longitude e aplico a mesma coisa e giro a longitude dentro da 4ª dimensão, eu estou na 5ª dimensão. Então veja que mesmo os seres da 4ª dimensão, que é o universo inteiro, passam por um processo de aquisição de consciência exatamente como a gente passa, para chegar a compreender e ter em si a consciência da 5ª dimensão. A 5ª dimensão gira assim. Aí, como eu tenho a 5ª dimensão girando assim, se eu vou representar a 5ª dimensão girando dentro desse círculo que eu desenhei, eu tenho o círculo com uma linha curva, né? E aí, se dentro da 5ª dimensão eu vou desenvolver a 6ª, eu pego não mais o X mais o Y e giro o Y, eu tenho a 6ª dimensão dentro da 5ª, e eu tenho o círculo com uma roda curva assim, com um traço curvo assim e um traço curvo. Aí você pega a mitra papal, né? Ou nas representações do rei do mundo, Melquisedeque, ele tem o globo terrestre, e o globo terrestre com um traço curvo assim, e assim, como se fosse o Equador e o Greenwich, sim. Né? O globo terrestre com a linha do Equador não reta, com ela curva, e com o Greenwich não reto, ele curvo, ele é a representação das 6 dimensões no espaço. E a 7ª dimensão é o ponto. Então, se você tem uma imagem do globo com o meridiano curvo, com o equador curvo e um ponto, você está representando o universo, as 7 dimensões dentro do espaço físico, né? E a 8ª coisa daí eu manifestado é o embrião. Eu acho que, não, assim, nós entramos... é um assunto não, complexo, mas foi muito ótimo. Porque complexo, falta código de linguagem. E assim, se eu estou vendo alguma coisa que eu gostaria de escrever, eu não tenho palavra. Vamos supor, né, que eu estou vendo. Né? Vamos supor que eu esteja vendo, né, como é que é a questão da 4ª dimensão. E o professor fala assim, o professor Henrique de Souza, ele fala assim, então aí ele estava fazendo tocando um mantra, ou estava numa ritualística, ou conversando uma carta em relação, alguma coisa, e ele falou assim, vocês estão vendo quem está aqui? Né? Então, os que participavam desse processo de criação, todos vinham em 4ª dimensão, e pela nossa incapacidade, né, de agir na mesma frequência vibracional
Veja que como a diferença da terceira dimensão para a quarta é só o girar aceleradamente, é só frequência vibracional. E só que daí assim, o que está em quarta dimensão, para mim fica invisível porque eu não aprendi a ver. O que está em quinta dimensão, para mim fica invisível porque eu não aprendi a ver. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso ver a visão, ver a audição, ver o olfato, ver o tato, ver o paladar, para daí então me assenhorar, né, do plano, para que daí então eu, nesse quarto momento evolucional, quarto sistema, no quarto sistema obrigatoriamente a gente tem que se assenhorar da quarta dimensão, mas a quarta dimensão hoje ela ainda é inacessível para quase todas as pessoas. Você está me falando, você lembra daquela que se vende até hoje, o Magic Eye? Aquilo lá que mostra abre páginas ali, você não enxerga absolutamente nada, é um monte de... Aí você fixa a visão, vai mexendo a visão e aparece... Ah, sim. Eu acho que você me disse, apareceu... Não é mais ou menos isso? Parecido, é parecido. Por quê? Por isso que se eu fala... adaptar o meu olhar aqui para esse momento que você acabou de dizer daqui do estúdio, quer dizer, tem coisas aqui que eu não estou conseguindo enxergar, mas... Não, óbvio, por isso que eu falei para você de início que daí, quando a gente fala sobre os mundos internos, né? Daí o pessoal tá por aqui, todo mundo o tempo inteiro. Sim. É porque realmente é que não existe, o lá não existe. Não existe, exato. É porque assim, o astral, né, o físico está dentro do vital. O físico e o vital estão dentro do astral. O físico, vital e astral dentro do mental. É como se uma dimensão estivesse dentro da outra, da mais densa para a mais sutil. Isso ficou muito claro, foi muito bem explicado aqui. E o fato de você, pelo menos eu ter tido esse entendimento de que eu posso viver posso acessar essas dimensões tendo um nível consciencial. E uma coisa que a gente fala sempre aqui, e é um termo muito usado no estudo filosófico, que é o véu de Maia, né? Sim. O véu da ilusão. Por que é chamar véu? Porque ele tampa a visão, né? Exatamente, porque a única coisa que nos separa de ver desculpe, e de viver nas dimensões apropriadas é a visão. Só que daí é uma visão que vem pela aquisição da consciência. Sim, sem dúvida. Né? E tanto é assim, nós temos 4 sentidos totalmente desenvolvidos. O quinto sentido compete à quinta dimensão, né? Ao quinto sistema. Na sexta dimensão, no sexto sentido que a gente vai desenvolver, e isso todos os seres humanos vão desenvolver, ele se chama permeabilidade. A permeabilidade é o trânsito da matéria entre os planos, e ele quebra um dos paradigmas do plano tridimensional e da geometria euclidiana, que é desculpa, de 2 corpos não poderem habitar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Podem, né? E aí essa permeabilidade, ela é exatamente o trânsito entre os planos por assim, seres de uma outra dimensão, e quando falamos seres de uma outra dimensão, não vão mistificar assim, não é assim, não é que o anjo vai vir, não é isso, são seres como evoluindo da mesma maneira que a gente, só que são mais antigos, mais nada, e estão passando por um caminho onde a gente vai passar também, só que daí esses conseguem interagir nos planos mais dentro. O Joshua Ben Pandira, o quinto Bodhisattva, ele falava por parábolas, né? E depois é dito que ele desceu aos infernos, né? No terceiro dia. Foi. Né? Os infernos no terceiro dia, né? É descer ao inferno da terceira dimensão, que somos nós. Descer aos infernos no terceiro dia é vir no mundo da matéria para tentar resgatar e dar um Sim. novo influxo evolucional, e que não foi muito de acordo com o que tinha que ser. Então por isso que eu falo assim, se a gente fosse contemplar, né, o que se vê na quarta dimensão e o que se vê na quarta dimensão, sim, Shambhala na quarta dimensão, parte da Agartha, parte do Duarte é possível existir na quarta dimensão e também na terceira, Badagas na terceira e também na quarta, aí você tem o mundo mental. Então se você fosse ver essas coisas todas e o que existe e a maneira como interage, como é que os universos interagem, como é que as ondas, os ciclos, os planetas, os seres, e isso fosse dado para toda a humanidade de uma vez só, você chegasse assim e não retirasse o véu, você jogasse uma pedra na janela, essa existência humana estaria perdida, porque Manas se romperia, como a gente falou de início. Com certeza. Né? A loucura pela incompreensão
ela seria quase que imediata, se perderia toda a humanidade entraria em colapso. Por isso que é um caminho que tem que ser seguido um a um. Foi o que eu disse para você e vou repetir. Uma experiência que eu tive com o chá de ayahuasca que eu te falei uma vez aqui, sim. Que eu tomei e senti aquela força e aquele amor que eu descrevi para você. Isso que é importante, não interessa a forma, mas eu senti um amor por tudo, pela pedra, pelo poste, pelo bicho, pela parede, pelo ar, por tudo. Então, aquilo eu falei, eu não suporto um troço desse. Eu falei, ainda bem que foi temporário, passou aquilo, porque eu não tinha condição de conviver com o amor daquele. E você veja, Grego, que daí... Então você definiu bem, eu entendi o que você quis dizer, porque... E você veja que daí, quando se toma um alucinógeno, quando se toma alguma coisa que rompe temporariamente a rede vital, você tem contato com fragmentos da parte mais densa da própria humanidade, do próprio astral, do astral da própria humanidade. Que assim, é como se fosse assim... É como se a gente... Como se você... Não tenho como descrever. Mas foi o que eu falei. Eu senti uma coisa muito boa. Mas é uma coisa assim... Mas impossível de eu manter aquilo lá. Eu não poderia conviver com aquilo. Eu lembro, a gente falou outro dia sobre o Eureka, né? Foi. O Eureka é isso, é como se você tivesse feito assim uma pequena viagem à quinta dimensão, ao mundo mental. Você descobre uma coisa e traz aquilo... Eu até falei, Évrica, se descobrir que significa... Sabe, e esses que são os pequenos vislumbres, só que daí o mundo mental, a quinta dimensão, é um plano inteiro. Não tem condição realmente. E por isso que se fala assim, então tem a sexta dimensão, que é Budi, né, que é o plano espiritual, né? Budi, né, é o amor universal. Agora, por isso assim, e mesmo que assim, quando um Krishna, um Buda, eles entram em Samadhi ou Samadhi, né, contemplar o Nirvana e tem aquele momento de êxtase, né, e aquilo muda para sempre, né? Então a breve contemplação desse mundo tem um impacto gigantesco em um ser já preparado com alma madura. Se fosse dado ao ser humano contemplar, né, e viver, né, na sexta dimensão, agora hoje ele morreria de amor instantaneamente. É o que eu estou falando aí. É mais ou menos isso. Não, e não tem a ver com amor passional. É aquele, é uma vibração insuportável. Que você veja assim, o forrate, um fio de forrate é o que alimenta e mantém a vida. É a mesma coisa que você passar energia num fio fininho, não tem jeito. Alta voltagem num fio fininho. Perfeitamente. Acabou. Perfeitamente. Vai torrar tudo, não tem. E você sabe que então assim tem assim, então tem um tubo que perpassa a Terra, né? E aí esse tubo e o que acontece ali, a energia que é passada, daí tudo é em quarta dimensão. A forma como há o contato entre os mundos internos e os mundos arrúpicos, né? Os que estão por se realizar, e os mundos internos da Terra, então um é reflexo do outro, e o trânsito é pela quarta dimensão, pela quinta, e vem, desce, vem, sobe, vem, desce, esse negócio assim, dentro da maior naturalidade possível. E não tem nada a ver com viagem astral. Isso que eu sempre friso, né? Da pessoa não ficar fazendo viagem astral por indução, porque não adianta, assim, a viagem astral, se for induzida ou se for inconsciente, né, é a mesma coisa que o ser humano fazia antes de ter o sistema cérebro-espinhal, é instintiva. E daí, de um processo desse, nada de positivo pode resultar. Calma. Estude, se inicie, amadureça, né, adquira o direito, né, de se assenhorar daquilo que te pertence. Você tem que dominar a quarta dimensão. Né? Mas não dessa forma. E eu ia ver que a quarta dimensão não é fazer uma viagem astral para poder ir na casa de alguém, ou ver alguém, ou não é nada disso. Da mesma forma como adquirir poderes. O ser humano, antes de ter o sistema cérebro-espinhal, ele tinha todos os poderes anímicos e inconscientes. É nosso direito, a gente vai usar quando for necessário mais na frente. O ser humano, antes de adquirir corpo físico denso, voava, né? Mas de uma forma não como a gente tem agora. Mais na frente, vão ter asa do mesmo jeito. De início, o ser humano, ele era ígneo, inconsciente. Inconsciente, 100% inconsciente, né? Então, assim, tal com rudimentos, né, que viriam a depois se desenvolver alguma coisa equivalente ao que hoje é a visão.
nós vamos ser seres logísticos mais na frente, com toda a visão do universo dos 7 planos. E quando a gente fala assim, em primeira dimensão mineral, né, e aí então, numa dimensão em que existiam só seres logísticos, não é que era o fogo como é agora, não é que era a pedra como é agora, por assim, é como se fosse assim. Então, o mundo físico, ele tem 7 divisões, né? Ou os 7 tátuas, ou a gente quiser só 4 e mais o 5º tátua. Então, o que a gente considera hoje como água, ele é como se fosse a 5ª derivada física do que era a água no momento em que a evolução toda era baseada no tátua apas. A mesma coisa o fogo. O que a gente considera hoje como fogo, ele é o 5º derivado físico do que seria o fogo original, que em si também não tem a ver com o que seria a Agni. Então, essas derivadas de uma dimensão para outra, elas vão criando aglomerados para tornar denso, para que a gente consiga pegar e fazer o quê? Arrastar essa matéria densa, dar ela consciência, para que ela chegue no seu local de origem. Isso que é a existência. Eu acho ótimo. Hoje está bom pelo tempo. Já veio um bom tema, eu intuí mais um tema para a próxima, assim, mas já está aqui na conversa. Tinha o relógio ali. Eu pus ali um pequenininho. Mas antes não tinha. Tinha. Tinha, nunca vi. Já tem uns 2 meses aí, mas é então bom. Tá. Mas é bom para a gente ter um pouco de controle. Fomos muito além, estamos com 1h20 já de programa aqui. Não, tá bom, porque assim, é um assunto intrincado. Né? Já temos bons elementos para poder pensar. É um assunto intrincado e assim, se da conversa de hoje, né? Daí nós, né, vocês, todos nós, a gente compreender que o astral não é só o astral do ser humano, não é só o astral da Terra, é um mundo em evolução, assim como o mental é um mundo em evolução com hierarquias. Isso por si só já está de bom tamanho. Fica como um bijan, né, plantado em cada Isso. um, que ele vai florescer na medida em que seja regado com Budi, que daí é o amor sabedoria que vai fazer com que isso se transforme em conhecimento. Então foi muito bom a gente abordar essa multidimensionalidade e que eu intuí agora há pouco durante o programa, e que nós vamos abordar em breve, talvez no próximo, talvez daqui a um mês, tudo aqui, nós vamos falar, porque existe muita coisa ainda para a gente falar, sobre a 4ª dimensão. Tá. A 4ª dimensão. Tem muita coisa, tem muita história, muita fantasia, tem muita pergunta que eu quero fazer também sobre a 4ª dimensão. Assim, então, de tudo que se vê hoje, que se fala em termos de astral, as coisas assim, todas as... Exatamente, por isso que eu acho que vale mais um programa. Aquilo assim, é toda a descrição de um dos aspectos do astral humano. Não tem nada a ver com o mundo astral. Por isso mesmo. Então, em breve... Inclusive, uma vez a gente conversou sobre o plano astral, né? Falamos, nossa, 4 programas quase, 3, 4 programas. Mas ainda assim, dentro do que era necessário e permitido e necessário à época. Então, agora, como já passou um tempo, a gente consegue ir avançando um pouco mais, né? Porque tem, assim, a compreensão da 4ª dimensão assim, está diretamente ligado, né, à capacidade de você acessar o que tem na 4ª dimensão, né? Então, e é um direito meu. E é isso que nós vamos explorar bem. Assim, o professor Henrique Souza, então, ele falava para os discípulos, uma coisa que você achava muito engraçada, ele dizia assim: não sei por que vocês fazem tanta questão de ler o que está escrito no livro, né? Se vocês poderiam acessar todos os livros na 4ª dimensão. Tá aí. Né? E aí não é que eu vou fazer uma viagem astral para acessar livro. Quando eu vou fazer uma viagem astral, né, da maneira como popularmente é vendido, ou é inteligido, ou é buscado, eu vou transitar pelo astral humano. O astral humano não é 4ª dimensão. O astral humano é o astral humano que faz parte mas é como se você fosse considerar o grão de areia como a praia toda. Não é a praia toda. Mas o tema é bom e por isso que eu quero abordar. Um dia a gente conversa. Não, nós vamos conversar sim. Eu quero saber por que a maioria de nós, entendeu, fica trabalhando em algum lugar por aí todas as noites. É que assim... que de noite cada um trabalha, trabalha no seu mundo. O astral, assim, não, mas não é mundo astral não, porque vai todo mundo junto. Então tem coisa aí. Claro que tem. Então pronto aí, ó, por hoje é só, né? Senão já está muito bom, já dá pra gente pesquisar um monte, já dá pra gente pensar um monte, dá pra refletir um monte. Eu já estou todo entusiasmado aqui. O Jorge indo embora, eu já vou pro pai dos burros aqui, o Google.
Já, já vou dar uma olhadinha ali em algumas coisas que me intuiu. Jorge, mais uma vez, muito obrigado, né, pra gente estar aí. Pela oportunidade. A gente se divertiu aqui, aprendeu. Eu gosto. Também, para nós aqui, vocês também que vocês gostam, né? Então, por enquanto, a gente deixa o nosso fraterno abraço e o feliz sempre. Fraterno abraço, feliz sempre, fiquem em paz e lembrem que o maior mistério e a coisa mais fantástica é a própria realidade. Vocês estão vivendo nele. Aproveitem. É isso aí.